Sabe aquela força que nos mantém com os pés no chão, mas que ao mesmo tempo comanda a dança dos planetas no espaço? Pois é a gravidade. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a história dessa força, começando lá atrás, quando a gente achava que era o centro de tudo, até chegar nas ideias que, nossa, viraram nosso mundo de cabeça para baixo. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos dar uma olhada nos modelos antigos do universo. Depois, vamos ver as regras que descrevem como os planetas se movem. Na sequência, a gente vai descobrir qual é a força por trás disso tudo. E, por fim, vamos ver como essa história de gravidade funciona na prática, em órbita. Então, vamos começar pelo começo, né? Com uma das perguntas mais antigas e importantes de todas. Afinal, qual é o nosso lugar no universo? E olha, essa pergunta não era só curiosidade, não. A resposta para ela definiu a ciência, a filosofia e até a religião por séculos e séculos. Pode parecer uma pergunta simples hoje em dia, mas isso aqui gerou um debate que durou uma eternidade. Não era só sobre astronomia, era sobre o nosso papel na criação, sabe? A resposta ia mudar completamente a forma como a gente enxergava a realidade. Vamos ver as 2 grandes ideias que surgiram. Basicamente, existiam 2 respostas na mesa. De um lado, o modelo geocêntrico de Ptolomeu. Nele, a Terra ficava paradona no centro de tudo. E faz sentido, né? Se a gente olha para o céu, parece que o Sol gira em torno da gente. Essa visão combinava com as crenças da época e dominou o pensamento por mais de 1500 anos. Mas aí veio Copérnico, com uma ideia que mudou tudo, o modelo heliocêntrico, que colocava o Sol no centro. E essa imagem aqui mostra o tamanho da revolução que foi a ideia do Copérnico. Quando ele publicou isso lá em 1543, não era só uma nova teoria, era quase uma heresia. Ao dizer que a Terra não era o centro, Nicolau Copérnico não só reorganizou o sistema solar, ele abriu a porta para uma nova era da ciência, uma era em que a observação podia vencer o dogma. Ok, então, com o Sol no seu devido lugar, surgiu uma nova pergunta. Se os planetas estão se movendo, como eles se movem? Quais são as regras dessa dança cósmica? Era preciso colocar isso em números, em matemática. E é isso que a gente vai ver agora. E a resposta para essa pergunta veio desse cara aí, Johannes Kepler. Ele tinha em mãos décadas de anotações super precisas do céu feitas pelo mentor dele, o Tycho Brahe. Com todos esses dados, Kepler foi o primeiro a descrever matematicamente o movimento dos planetas, criando a base do que a gente hoje chama de mecânica orbital. A primeira lei de Kepler já chegou chutando a porta. Ela acabou com aquela ideia super antiga de que as órbitas dos planetas eram círculos perfeitos. Ele descobriu que, na verdade, os planetas se movem em elipses. E o Sol não fica bem no centro, ele fica em um dos focos da elipse. Essa descoberta, que parece simples, significava que a distância de um planeta até o Sol estava sempre mudando. Tá, e o que isso quer dizer na prática? Imagina um cometa. Ele vem viajando pelo espaço e, quando chega perto do Sol, ele acelera pra caramba, atingindo a velocidade máxima no ponto que a gente chama de periélio. Depois, quando ele começa a se afastar, ele vai ficando mais lento até atingir a velocidade mínima lá no afélio. Essa variação de velocidade é uma consequência direta da órbita ser uma elipse. A segunda lei parece meio complicada, mas com uma analogia fica fácil. Pensa que a órbita é uma pizza com formato meio oval. Se um planeta corta uma fatia dessa pizza em um mês quando está perto do Sol, essa fatia vai ser curta e bem larga. Se ele cortar outra fatia em um mês, mas agora bem longe do Sol, a fatia vai ser comprida e fininha. A lei de Kepler diz que essas 2 fatias, mesmo com formatos diferentes, têm exatamente a mesma área. E para isso acontecer, só tem um jeito. O planeta tem que se mover muito mais rápido quando está perto do Sol. E a terceira lei, essa é pura matemática elegante. Ela mostra que existe uma relação perfeita entre a distância de um planeta até o Sol e o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Basicamente, quanto mais longe o planeta está, mais longo é o seu ano. E essa relação é super precisa matematicamente. Foi essa lei que permitiu que a gente começasse a calcular o tamanho do sistema solar. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Um planeta pertinho do Sol, como o Mercúrio, dá a sua volta rapidinho. Já um planeta lá longe, tipo Netuno, leva muito mais tempo. É uma regra simples do cosmos, mas com uma base matemática que conecta todo o sistema solar. Ok, vamos para a próxima grande virada. As leis de Kepler foram geniais, sem dúvida. Elas descreviam como os planetas se moviam com uma precisão incrível. Mas elas não explicavam por quê. Que força invisível era essa que mantinha os planetas presos em suas órbitas? Essa era a pergunta de $1 milhão da ciência daquela época. Por que os planetas seguiam essas regras tão certinhas?
Que motor invisível fazia o relógio do universo funcionar? A resposta estava para chegar e viria de uma das mentes mais brilhantes que já existiu. E tá aí ela, a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Em uma única frase, Newton juntou o céu e a terra. Ele sacou que a mesma força que faz uma maçã cair de uma árvore é a que mantém a Lua girando em volta da Terra e a Terra girando em volta do Sol. Essa força era universal. Além de Newton, no fundo se resume a duas coisas: massa e distância. Quanto mais massa, mais força de gravidade. Simples. Mas a parte da distância é o pulo do gato. A força diminui com o quadrado da distância. Ou seja, se a gente dobra a distância entre dois objetos, a força da gravidade não cai pela metade, ela fica 4 vezes mais fraca. Se a gente triplica a distância, ela fica 9 vezes mais fraca. É por isso que o efeito da gravidade diminui tão rápido. Certo? Agora que a gente tem as leis de Kepler para descrever o movimento e a lei de Newton para explicar a força por trás dele, podemos ver como esses princípios se aplicam a tudo, de planetas gigantes a satélites que a gente mesmo construiu. E o mais incrível é que as leis de Kepler, agora explicadas pela gravidade de Newton, não valem só para os planetas. Elas governam tudo que está em órbita: luas, satélites de GPS, a estação espacial. E só por curiosidade, quando falamos de coisas orbitando a Terra, os nomes mudam um pouquinho. O periélio vira perigeu, que é o ponto mais perto, e o afélio vira apogeu, o ponto mais longe. E é aqui que a gente percebe o quão gigantescas são essas ideias. Os mesmos princípios que explicam a queda de uma maçã também são responsáveis pela dança das galáxias pelo universo. A gravidade não é uma força local, ela é a grande arquiteta de tudo. Essa nossa viagem pela história da gravidade mostra o quanto a gente já avançou. Mas, como Einstein mostrou mais tarde, a história não acabou aí. Ele descreveu a gravidade de um jeito totalmente novo, como uma curva no próprio tecido do espaço-tempo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar: qual será a próxima grande descoberta sobre essa força que une o universo? Será que tem a ver com a matéria escura, a energia escura, ou algo que a gente nem consegue imaginar ainda?